Meus queridos irmãos, vamos adorar e bendizer o nome do Senhor. Hoje é o dia do Senhor. Devemos louvar e bendizer o nome do nosso Deus. E eu quero convidar você a cantar nesse momento, se você tiver aí na sua casa o inário, no hino de número 22, os céus, altamente os céus proclamam. Hino de número 22. Vamos adorar ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anunciam ao firmamento tuas obras, ó Senhor, incessantes, noite e dia, dão sinais do teu poder, sem palavras proclamando, Deus excelso no saber. Majestoso o sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em coro teu louvor, e a nós vem doce ensino da palavra do Senhor. Tua lei quão preciosa, brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei ao bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Vamos adorar a Deus agora através da oração. E nós convidamos você a fechar seus olhos, a curvar sua fronte para um momento de intimidade, momento em que nós abrimos o nosso coração a Deus e o adoramos através da oração. Querido Deus, nosso eterno Pai, junto com os nossos irmãos que estão lá nos seus lares, queremos, ó Pai, te adorar e te bendizer. Hoje é o dia do Senhor, e ainda que não possamos nos encontrar aqui em comunhão uns com os outros, todavia, Deus, mesmo onde cada um se encontra, mesmo assim queremos apresentar o nosso louvor, a nossa adoração ao Senhor, e sentir a tua presença no nosso meio, através do Espírito Santo, Deus. E cada lar, Senhor, que nesse momento cultua a Ti, que cada um, do menor ao mais avançado em idade, que todos, ó Pai, sintam, ó Deus, a Tua bendita presença, e sinta a alegria de poder louvar, de poder cantar, de poder bendizer o Teu nome. Recebe, Senhor, a adoração, pois o fazemos, ó Pai, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos continuar o louvor, a adoração, e queremos também te convidar a cantar alguns cânticos. É tua graça.
Graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Tua graça é melhor que a vida. Tua graça é o que me basta. Favor imerecido do céu pra mim. É tua graça que liberta, é tua graça que me cura, é tua graça que sustenta minha vida. Por teu sangue tenho acesso à tua graça preciosa. Te louvo, te amo, Jesus. Te louvo, te amo, Jesus. Gostaria que nesse momento você fizesse uma oração de intercessão. De repente, alguém aí no seu lar possa fazer uma oração em voz audível. E assim todas as famílias da igreja estarão orando, intercedendo. Vamos orar. Vamos clamar ao Senhor. Vamos nos colocar diante do trono de graça.
Recebe, Senhor, a oração do teu povo, em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao nosso Deus, cantando mais um cântico em adoração ao nome do Senhor. Alcançando a todos nós, dando-nos o seu amor. Não importa quem nós somos, sempre nos conduz a luz, sua grande luz. Deus de todas as gerações, que essa luz brilhasse, Deus o Pai com seu amor planejou dar o seu Filho, Jesus Cristo Salvador. Deus de todas as gerações, alcançando a todos nós, dando-nos o seu amor. Não importa quem nós somos, sempre nos conduz a luz, sua grande luz. Deus de todas as gerações, não é pela nossa força, mas no seu nome de poder, gerações o louvam. Cantai, cantai. Deus de todas as gerações, alcançando a todos nós, dando-nos o seu amor. Não importa quem nós somos, sempre nos conduz a luz, sua grande luz. Deus de todas as gerações, é o Deus de todas as gerações, é o Deus de todas as gerações, é o Deus de todas as gerações. Nesse momento quero convidar você à leitura da Palavra de Deus no livro de Apocalipse, capítulo 2, os versículos de número 1 até o versículo de número 7. Eu quero meditar sobre o olhar de Jesus sobre a igreja. Apocalipse, capítulo de número 2, do versículo de número 1 até o versículo de número 7. Apocalipse, capítulo 2, do versículo de número 1 ao versículo de número 7. E diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: Estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova
prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E, se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Meus queridos irmãos, olhar de Jesus sobre a igreja. O texto que nós lemos nesse momento fala sobre a igreja de Éfeso, uma cidade extremamente importante da Ásia Menor, onde hoje é território da Turquia. E essa cidade foi um grande centro comercial, um grande centro político, um grande centro religioso. E uma cidade que atraía grandes multidões, levadas a essa cidade pela cultura, pelo comércio da cidade, pela religiosidade dessa cidade, da cidade de Éfeso. E em Éfeso, além do comércio efervescente, havia elegantes prédios públicos, havia nessa cidade um teatro com capacidade para mais de 25 mil pessoas. Havia na cidade de Éfeso um majestoso templo feito de mármore com belíssimas colunas, dedicado à deusa Ártemis ou Diana, e considerada como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Esta era a cidade de Éfeso, uma cidade que respirava uma atmosfera idolátrica, mística, supersticiosa. Havia nessa cidade crença das mais diversas religiões, portanto um sincretismo muito grande, e havia também o culto ao imperador, o culto em que o império obrigava as pessoas e através dessa religiosidade mantinha então poder sobre as pessoas. E por incrível que pareça, nessa cidade, e que parece um solo tão inóspito ao Evangelho, numa terra que parece tão improdutiva e infrutífera, nasceu uma igreja e floresceu uma igreja pela graça de Deus. A igreja de Éfeso, a igreja na cidade de Éfeso, e que foi um tempo pastoreada pelo próprio apóstolo Paulo, que esteve à direção dessa igreja, cuidando dessa igreja por 3 anos. Essa igreja também foi cuidada e pastoreada por um jovem pastor chamado Timóteo. E segundo a tradição, foi também onde João passou seus últimos dias de vida. Cidade de Éfeso, junto à igreja de Éfeso. Mas agora, nesse texto que nós lemos no livro de Apocalipse, quando João está na ilha de Patmos, que fica na costa ocidental da Turquia, condenado certamente a trabalhar nas pedreiras daquela ilha, e possivelmente 30 anos depois que Paulo escreve a carta aos Efésios, Paulo escreveu uma carta à igreja de Éfeso, possivelmente quando estava preso em Roma. E os estudiosos dizem que aproximadamente 30 anos depois, quando João aqui tem uma revelação a respeito da mesma igreja, a igreja de Éfeso.
E João então escreve o olhar de Jesus sobre esta igreja. E o que é que Jesus viu na igreja de Éfeso para o nosso crescimento espiritual? E a primeira coisa que Jesus viu aqui foi que a igreja de Éfeso era uma igreja resistente às provações. O texto sagrado diz que, versículo 2: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a sua perseverança. O versículo de número 3: e tens perseverança, e suportaste provas por amor do meu nome, e não te deixaste esmorecer. O que Jesus vê quando olha para esta igreja é uma igreja resistente às provações, uma igreja que mesmo diante das perseguições, diante do martírio, em que pessoas estavam sendo perseguidas, martirizadas, atribuladas, provadas, mas essa igreja continuava firme, continuava resistente, perseverante no caminho do Senhor, mesmo diante das angústias, do sofrimento e do caos, eles estavam firmes. E quando Jesus olha para essa igreja, ele vê uma igreja resistente às provações. Senhor Jesus, certa vez com os seus discípulos, contou a parábola do semeador. E a semente simbolizando o evangelho, da graça que cai no solo, ou seja, no coração das pessoas. E Jesus fala que um dos tipos de solos, ou seja, um dos tipos de coração, é aquele que recebe a semente do evangelho, mas quando vem o momento da angústia, quando vem o momento da perseguição, a pessoa abandona o evangelho, a pessoa esquece do evangelho, a pessoa se distancia do evangelho. Quando Jesus olha para essa igreja, mesmo diante do martírio, da perseguição, da provação, do sofrimento, da angústia, essa igreja continua firme e resistente às provações. O Senhor diz: tens perseverança e suportaste provas por amor do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Era uma igreja resistente às dificuldades, às angústias, ao martírio, à perseguição. Eu penso que é isso, como igreja também devemos ser resistentes, e principalmente no momento em que todos nós estamos passando, no momento em que nós não podemos nos reunir na igreja, no momento em que nós não podemos nos encontrar e abraçar e ter um calor humano, momento em que as igrejas estão com as portas fechadas, momento em que não podemos nos reunir aqui para estudar a palavra de Deus. Mas se Jesus olhar para a sua igreja, olhar para a nossa igreja, o que Jesus há de ver? Meus irmãos, precisamos ser resistentes às provações, às dificuldades e às angústias. Ainda no dia de hoje existe perseguição religiosa. Quando nós analisamos alguns órgãos e instituições cristãs, como as agências missionárias, há muitas informações sobre cristãos que sofrem ainda perseguições, angústias, sofrimentos por causa do evangelho. E essas pessoas continuam firmes, fiéis ao Senhor. O Senhor olhou para a igreja de Éfeso e viu uma igreja resistente às provações. Isso é um exemplo para você e para mim, para nós, para a igreja de Cristo, que mesmo passando pelas provações, devemos resistir a tudo isso e continuarmos firmes no caminho ou nos caminhos do Senhor. Uma outra coisa que Jesus também vê
nesta igreja é que essa igreja era defensora da verdade. O versículo de número 2 diz assim: e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. O versículo de número 6 diz assim: tens contudo a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Então Jesus olha para a igreja de Éfeso e vê não só uma igreja resistente às provações, mas também uma igreja defensora da verdade bíblica, da verdade cristã. E como essa igreja defendia a verdade de Deus? Ela condenava tudo aquilo que estava errado, o erro, a maldade, o pecado. Era uma igreja que contestava os falsos profetas. Era uma igreja que combatia as heresias. Era uma igreja que rejeitava o paganismo. E há muitos anos atrás, e possivelmente mais de 30 anos, Paulo já alertava aquela igreja a respeito dos lobos que não poupariam o rebanho. Paulo se encontra com os presbíteros da igreja de Éfeso, com as autoridades daquela igreja, dizendo: olha, eu sei que depois da minha partida penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. E anos depois, como podemos ver aqui, quando Jesus revela a João, mais de 30 anos depois, e a gente percebe o quanto aquela igreja enfrentou o quê? Falsos apóstolos, enfrentou as heresias, como por exemplo aqui os nicolaítas, do versículo de número 6, e que nós não temos tantas informações a respeito dessa seita, senão que pregavam um cristianismo diferente, um cristianismo alterado, um cristianismo distorcido, um cristianismo libertino, um cristianismo com viés à imoralidade. Mas esta igreja era defensora da verdade, e ela não aceitou o erro, não aceitou o pecado, não aceitou a maldade, não aceitou o falso profeta, não aceitou a heresia, não aceitou o paganismo. Devemos ser uma igreja assim também, não só resistente às provações, mas defensora da verdade bíblica, da verdade de Deus. Defender a nossa doutrina, defender a posição teológica, defender o ensino bíblico, defender as posições apostólicas. Como igreja, devemos fazer isso, defender a verdade de Deus. E você pode fazer isso aonde você está, no seu lar, quando estiver junto com seus amigos, quando voltar ao trabalho, sempre defender a verdade. Meus queridos irmãos, a igreja não pode consentir com aquilo que não está de acordo com a palavra de Deus. Nós não podemos negociar a verdade de Cristo. O cristão não pode ser passivo diante das heresias e das inverdades. A igreja não pode aceitar os modismos, as invenções antibíblicas, as novidades. A igreja tem que lutar contra o evangelho sincretista, contra o pragmatismo, o materialismo. Nos nossos dias as pessoas vão atrás de bênçãos, de prosperidades, do evangelho da saúde, quando na verdade deveriam ir atrás da verdade do evangelho, da verdade de Deus. E quando Jesus, o olhar de Jesus sobre a igreja de Éfeso, muitos anos depois, mais de 30 anos depois que Paulo escreve a carta aos Efésios, o Senhor Jesus olha para aquela igreja
E ele vê uma igreja resistente às provações, mas vê também uma igreja defensora da verdade. E eu penso que se Jesus olhar para você, olhar para mim, olhar para a sua igreja, o que é que Jesus vai ver? Será que ele verá uma igreja resistente? Será que ele verá em nós como defensores da verdade cristã? Mas é isso que devemos fazer. Mas também Jesus viu nessa igreja agora um aspecto que não é positivo. Jesus vê nessa igreja algo que não alegra o seu coração. Enquanto essa igreja é resistente às lutas da vida, isso alegra o coração de Jesus. Jesus também fica feliz com essa igreja quando vê que eles são defensores da verdade. Mas tem algo que entristece o coração de Jesus quando olha para essa igreja. E o que é? É que ele vê nessa igreja que essa igreja é distante do sentimento do amor a Cristo. Diz o texto: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Versículo de número 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, Jesus olhou para aquela igreja, viu que era uma igreja resistente às provações, defensora da verdade, mas distante do sentimento de amor a Cristo. Grande parte dos intérpretes entendem que a palavra amor aqui se refere ao amor ao Salvador, que o amor aqui é o próprio Senhor Jesus. E de repente aquela igreja se esfriou, de repente aquela igreja se distanciou do amor a Cristo, mantiveram a doutrina, mantiveram a religião, não toleraram a maldade, se opuseram às heresias, protegeram a verdade doutrinária, a verdade do Evangelho, enfrentaram as perseguições e quem sabe até um martírio, mas de repente eles perderam o fervor. Houve um esfriamento, uma deserção do amor, sem mais aquele afeto ardente a Cristo, sem mais aquela devoção ao sagrado. Os olhos não brilhavam tanto pela graça, o coração não acelerava tanto em gratidão a Deus, como se perdessem o prazer do amor a Cristo. E isso pode acontecer com a igreja. Isso pode acontecer nesse momento de confinamento, de isolamento social. E é contra isso que a igreja tem também que lutar. A igreja não pode se esfriar no amor a Deus. E é isso que Jesus viu, uma igreja se distanciando desse sentimento. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Pode, meus queridos irmãos, pode sim alguém defender a sua fé, e defender a sua fé por tradição. Eu sou dessa religião, meus pais me ensinaram essa religião, e nessa religião eu vou morrer. Há muitas pessoas que pensam e dizem isso. Pode alguém também enfrentar dificuldades em nome da sua religião. Você pode até ameaçar a pessoa, e você pode fazer o que você quiser, mas a pessoa não vai deixar aquela religião que ela aprendeu, que ela está acostumada, que ela cresceu. Há pessoas que rejeitam até mesmo a maldade, o erro, porque teve uma boa educação, foi ensinado a isso. Agora, defender a fé, enfrentar as dificuldades, rejeitar aquilo que está errado, não é o mesmo que amar a Cristo. Amar a Cristo está acima de tudo isso. É olhar para o amor que Jesus tem por nós e pela sua igreja. É ter aquele fervor no coração que arde pela graça e pela cruz de Cristo.
De repente Jesus olhou para essa igreja, viu uma igreja resistente às provações, viu uma igreja defensora da verdade, mas de repente não tinha mais aquele fervor, estava distanciada do sentimento do amor a Cristo. Tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Faltava fervor. E fervor, meus queridos irmãos, não tem nada a ver com estilo de culto. Fervor a Deus não tem nada a ver com manifestações espirituais ou especiais. Fervor a Deus não tem nada a ver com a tonalidade da minha voz, com a entonação, com a gesticulação. Até porque a Bíblia diz que Ana derramava a sua alma perante o Senhor e não dizia uma só palavra, porque ela orava com a mente e com o coração. E o texto sagrado diz que ela derramava a sua alma perante o Senhor. Isso é fervor, isso é devoção. Mas de repente Jesus olhou para aquela igreja e viu o distanciamento desses sentimentos, o quanto ela se esfriou, o quanto ela perdeu o seu fervor. Agora, fervor tem a ver com o quê? Tem a ver com comunhão, tem a ver com intimidade, tem a ver com contato, com diálogo com Deus, com esse louvor, com a adoração, com essa devoção. Um exemplo disso é a igreja primitiva, quando estavam juntos, cantavam, louvavam, oravam constantemente, havia um fervor. A igreja precisa olhar para Cristo para voltar a esse fervor. Quando Jesus diz aqui: tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Como que faz para voltar a esse amor? Basta nós nos arrependermos e olharmos para a cruz de Cristo. Francisco de Sales, famoso religioso do final do século XVI e início do século XVII, ele dizia que o Calvário, onde Jesus foi crucificado, ele chamava o Calvário de a colina do amor. A colina do amor. Quando nós olhamos para a cruz de Cristo, quando nós olhamos para o Calvário, a gente vê o amor, a colina do amor. O italiano do século XIII, Bonaventura, disse o seguinte: olhe para a cruz e veja o quanto você é amado, o quanto você é amado. De repente, a igreja de Éfeso perdeu esse fervor. Houve um distanciamento do amor a Cristo, da visão da cruz. E é interessante, meus queridos irmãos, que Jesus notou uma coisa que talvez você não note, que eu não noto. Porque às vezes a gente vê o rosto da pessoa, mas a gente não vê o coração. E Jesus está olhando para a sua igreja e analisando o coração desta igreja. Uma igreja resistente às provações, uma igreja defensora da verdade, mas uma igreja que perdeu o fervor espiritual, que esfriou no seu amor a Cristo, que perdeu a visão da cruz. E é isso que não pode acontecer, esse distanciamento. Quando Moisés ficou no Monte Sinai por um pouco tempo, e por pouco tempo foi suficiente para que logo em seguida Arão e o povo fizessem um bezerro de ouro. Distanciamento. Os Gálatas, depois da conversão, que em torno de 2 a 3 anos, eles começaram a abandonar a fé, começaram a se distanciar de Cristo. O apóstolo Paulo não escondeu a sua decepção por Demas, e escreveu: Demas amou o presente século. Isso chama-se distanciamento.
Da carta de Éfeso, que Paulo escreveu aos irmãos da igreja lá de Éfeso, até Apocalipse dá em torno de uns 30 anos. E 30 anos depois, Jesus está olhando para essa igreja e vê o quê? Que uma nova geração se esfriou na fé, se distanciou, abandonou o seu primeiro amor. Nós sabemos que Jesus disse na sua palavra que o amor de muitos se esfriaria. É verdade. Mas como igreja, não podemos deixar o nosso coração se esfriar. Não podemos deixar o primeiro amor. O que nós devemos fazer? Se estiver esfriando nosso fervor, nosso coração em amor a Cristo, a palavra de Deus diz o seguinte: arrepende-te. Lembra-te, pois, de onde caíste e arrepende-te. É hora de voltar a Cristo. É hora de nos voltarmos à cruz do Senhor, onde o coração muda, a mente muda, a direção muda, e muda para melhor. Eu sei que esse momento de confinamento tem levado muitas pessoas à tristeza, à depressão, à angústia, mas isso não pode diminuir o amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Termino dizendo: Jesus continua olhando para a sua igreja, e se Ele olhar para você, olhar para mim, olhar para a terceira igreja, olhar para os cristãos espalhados sobre a face da terra, o que é que Jesus virá na sua igreja? Será que Ele vai encontrar uma igreja resistente às provações? Porque é isso que devemos fazer. Será que Ele vai encontrar uma igreja defensora da verdade? Porque esse é o nosso propósito. Mas será que Ele vai encontrar uma igreja motivada pelo amor da cruz, pelo amor do Salvador? E isso é o aspecto mais importante. Meus irmãos, continuem firmes no caminho do Senhor. Amem o Salvador Jesus. Olhem para a cruz de Cristo, de onde vem o fervor, de onde vem o aquecimento do coração e da alma. E quando você olhar para tudo isso, você vai sentir uma imensa gratidão, uma alegria diante de Deus, diante da sua cruz. Que sejamos uma igreja assim, resistente às provações, defensora da verdade, mas motivada pelo amor sacrificial, pelo amor da cruz. E que assim seja, e que Deus os abençoe. Amém. Eu quero convidá-lo também a cantar mais um cântico em louvor e adoração ao nosso Deus. E se você puder aí na sua casa nos acompanhar, vamos louvar. Junto com a sua família, vamos louvar o nosso Senhor. Quando olho tua santidade, quando vejo sua formosura, quando tudo me escurece devido ao teu resplendor, quando encontro coração, quando tua santidade reina em minha vida, quando tudo me escurece devido ao teu resplendor, adorarei.
vejo tua formosura. Quando tudo me escurece, devido ao teu resplendor. Quando encontro gozo no teu coração, quando tua santidade em minha vida, quando tudo me escurece, devido ao teu resplendor. Adorarei, sim, adorarei. Eu vivo, Senhor, pra te adorar. Adorarei, sim, adorarei. Eu vivo, Senhor, pra te adorar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, as ternas e eternas consolações da parte do Espírito Santo repousem sobre nós, sobre todo o povo de Deus, desde agora e pelos séculos dos séculos. Amém.